Olá, mais uma vez. Sejam bem-vindos de volta. Muito feliz que vocês estão aqui, que vocês tenham gostado tanto assim do nosso primeiro episódio pra voltar a se juntar a gente. E hoje eu tô aqui com esse grupo de malucos pra gente finalmente continuar colocando essa história nos trilhos. Muito boa noite, pessoal. Vocês querem se apresentar, por favor? Eu sou o Rod, Akira, Sekai Black. Eu sou a Drati, a Annie, Sekai Violet. Eu sou o Arthur, o Daisuke e o Sekai Yellow. Eu sou o Han, o Noburo e o Sekai Blue. Eu sou o Pedro, eu sou o Ryoken, o Sekai Red. Todo mundo pode parecer um pouquinho assim uma garrafa de cloro vazia nesse pequeno momento, mas acreditem em mim que o episódio tá muito legal, tá muito melhor. Então, sem mais delongas, vamos começar? Repentinamente as luzes elas começam a apagar. Só sobra a luz ao redor de vocês. Ela começa a diminuir. Vocês começam a ver uma coisa curiosa passando na tela de vocês. Vocês começam a ver, basicamente, o que parece ser uma pequena animaçãozinha do Focum. Passa no canto da tela, cruza, vai pelo outro lado, roda um pouquinho, até que ele parece perceber que vocês estão assistindo ele. Ele vira direto pra vocês na tela e flutuando no meio do espaço. Oi, boa tarde pessoal, Ufu! Meu nome é Ufukun e muito obrigado por visitarem a minha casinha, Ufu! Em alguns momentos, com a ajuda do pessoal da iNet e da JAXA, nós vamos transmitir diretamente de um satélite na nossa atmosfera imagens de um grande evento para o qual estamos preparando há muito tempo, Ufu! Pra ser sincero, até tempo demais, Ufu! Mas eu tô me apressando demais. Primeiro, vocês já devem saber que ao redor de nós, a terrinha de vocês, há uma imensidão de coisas. Estrelas, planetas, satélites, cometas, sol, a lua e até o meu tio OVNI. E a maioria dessas coisas costumam seguir com as suas vidinhas, sem incomodar um ao outro em um caminho que chamamos de órbita. E por causa da gravidade, sempre são redondinhas ou ovais. Isso normalmente quer dizer que é como se todos os planetas estivessem correndo numa pista, sem entrar no caminho um do outro. Nibiru é um pouquinho diferente. O caminho que ele corre nos céus é meio... maluco. Em vez de seguir redondinho como a Terra, Marte, Júpiter e a turma toda, ele gosta de dar uns passeios bem grandões. Isso porque ele orbita outra estrela, diferente da que a gente orbita, o Sol, né? O nome dessa estrela é Nêmesis. Portanto, a gente só vê Nibiru bem de vez em quando. A última vez, para vocês terem ideia, foi há tanto tempo, mas há tanto tempo, que não tinha um celular, carro, TV, geladeira, nem nada disso. Foi há tanto tempo que acontecia no tempo em que as únicas pessoas que olhavam na direção de Nibiru eram de um lugar chamado Mesopotâmia. E olha que faziam festa há não tanto tempo assim. Também tivemos um pessoal que achava que Nibiru ia bater na Terra, mas... Ufu, não se preocupem, era só um pessoalzinho meio ansioso. Nossos estudos indicam que apesar de cruzar o nosso caminho, vai passar numa distância tão longe, demoraríamos mais de um ano para dar de cara com ele. Sempre foi assim e as projeções indicam que sempre vai ser. Ou seja, o pessoal da Mesopotâmia estava mais do que certo de fazer a festa. Bom, eu acho que eu já falei demais. Já deve estar quase na hora. Senhoras e senhores, com vocês o senhor Yusaku Hayakawa, direto da estação Silver 97, com imagens ao vivo. Ufu, bye! A imagem ela passa por uma pequena transição e vocês veem por um momento o símbolo do planetário tomando a tela toda. Parece que alguns sinais ali claramente esperando provavelmente o link ser estabelecido. Então de repente a tela se recobra. Vocês veem o logo da iNet brilhando por um momento e vocês começam a ver o espaço ao vivo. É muito menos glamouroso do que o looping de estrelas que vocês estavam vendo até agora. Muito do que vocês estavam assistindo são vídeos produzidos e alguns aperfeiçoados com alguns efeitos. Mas agora vocês veem uma transmissão em muito boa qualidade, mas ao mesmo tempo com aquela latência que tem claramente transmitida direto do espaço. Até uma qualidade um pouco menor nela. Diante de vocês, vocês percebem meio que no canto esquerdo de vocês está a Terra flutuando. À direita de vocês, bem distante, não é bem distante, mas ainda na visão de vocês, vocês conseguem ver a Lua. E lá atrás, bem distante, vocês conseguem observar o Sol. Assim como uma esfera que
parece flutuar misteriosamente no espaço. Vocês começam a ouvir aqueles barulhos de transmissão, aqueles pequenos bips que indicam, né, a transmissão de informação. Obrigado, Fukun. Olá a todos que estão assistindo. Sou transmitido direto da Silver 97 e essas são imagens ao vivo, pairando diretamente de cima do Japão. Como vocês podem ver, a gente está observando aquela esfera na distância. Se vocês conseguirem ver, nessa cor meio verde, meio oliva, é Nibiru. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar perto da gente, mas acreditamos que a órbita dele vai continuar da forma prevista e teremos um show maravilhoso para hoje. Aliás, acredito que as coisas estão entrando no ponto que esperava. Deve ser curioso, no ponto que eu tô, vocês não imaginam, mas a gente calculou uma surpresa. Um eclipse, mais ou menos. Do ponto em que a estação está estacionada, a gente vai ver em 10 segundos o planeta Nibiru entrando exatamente na frente do Sol. Eu acho que é muito especial. Ali tá ele. Vocês começam a ver a tela, o planeta continuando a se mover bem devagar, bem lentamente. E, de fato, como o astronauta narrou, ele começa a tomar na frente do Sol. E a velocidade dele é constante, é a mesma, até que ele para na frente do Sol. O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha? Queridos espectadores, eu não sei se... isso pode estar errado. Vocês ouvem alguns barulhos de digitação, aliás. Você vê ele, a voz ficando um pouco mais trêmula. Isso não faz sentido. O planeta ele parece que parou de se mover no meio do espaço. Isso não deveria estar acontecendo. Vocês estão vendo isso? Repentinamente, vocês mesmos conseguem assistir. A superfície de Nibiru parece que começa a pulsar uma leve luz verde. Essa luz começa a cobrir a superfície dela inteira. E em primeiro momento fica como se fosse um brilho, mas repentinamente ela se intensifica e essa luz dispara em direção da Terra com tudo. Vocês veem, parece que a estação começa a tremer. Estamos tendo problemas, nós temos a conexão. Basicamente, a conexão cai. No Buri, ok? Vocês conseguem ver uma pessoa que está em pé. Tá diante do lugar de vocês. Parece que estava ali assistindo em pé, sem ter tomado um lugar, olhando para cima. Vocês veem que é um homem, né, de terno. Aliás, vamos ser um pouco mais direto. Noburo, você claramente reconhece como sendo o Taiki. E Ryoken, claramente você vê ele. Vocês veem conforme ele tá olhando pra cima, a expressão dele é de espanto. Parece que a cor do rosto dele, que ele fica completamente pálido. Ele levanta a manga, leva a mão, parece mexer a boca falando alguma coisa e sai andando rapidamente pela porta. A tela que estava em estática meio que apaga e toma novamente o logo do planetário, meio que entrando no meio. Nesse momento a voz do... meio que vocês ouvem nas caixas ressoando. Atenção a todos os espectadores do planetário Amanogawa. Nós estamos sofrendo problemas técnicos. Aguardem em seus lugares até aviso da nossa equipe. Vocês talvez ficam naquele momento ou outro se questionando o que está acontecendo ou o que aquilo quer dizer. E repentinamente a tela parece mudar, mas é diferente. Claramente aquela mudança não era esperada, não estava dentro da programação. Parece que uma nova janela se abre como se sobrepusesse a tela que estariam usando no computador para projetar aquela imagem. E uma barra de progresso aparece. Rapidamente ela atinge o 100 e vindo do mesmo lugar onde vocês ouviram o Taiki saindo correndo praticamente, vocês ouvem a voz dele gritando: "Desliguem isso! Eles estão hackeando!" Mas não parece fazer efeito. O progresso da barra completado e uma nova imagem surge. Essa imagem dessa vez é de Shibuya Crossing. Logo ali no cruzamento de Shibuya, na frente do planetário, curiosamente. Ela está mirando para cima do prédio principal, onde fica todos os letreiros. Parece que uma tempestade está se formando por cima da cidade, o que não faz o menor sentido. O céu estava claro, o sol estava em pico. Agora tudo estava estranho. Vocês veem conforme essa tempestade começa a se formar por cima daqueles prédios daquela região. Raios inundam o céu e os relâmpagos iluminam o que havia sido escurecido. E por cima desse prédio
parece que uma distorção começa a ser feita, como se a realidade fosse rachada no meio. Um portal circular se forma e meio que atravessando por ele, figuras sombrias podem ser vistas. Cada uma delas começa a dar um passo para frente, tomando todos aqueles prédios por cima. Vocês mal conseguem ver quais são... o que são aquilo. Vocês imaginam que podem ser humanos, pelo menos pelo contorno, mas a silhueta é diferente. Vocês veem chifres, proporções horríveis que não fazem o menor sentido. Vocês veem asas, caudas, vocês veem monstros. A câmera, a imagem parece se aproximar daquele que está diante de todos eles, que parece uma criatura, parece até um homem usando uma roupa ou uma armadura por cima, mas alguma coisa diz pra vocês que não é bem isso. Ele parece usar roupas tanto quanto volumosas e um tanto quanto ostentosas. E tem um par de gigantescos chifres que se estendem pela lateral do seu rosto, assim como um grandíssimo cajado que traz para ele todo o aspecto mais sombrio. Vocês veem inclusive alguns orbes ao redor do corpo dele que estão basicamente sendo segurados por garras que vocês não conseguem determinar se é parte do corpo dele, se é uma decoração da armadura. É algo sem igual. Ora. Vocês começam a ouvir a voz saindo aparentemente dessa figura. Babuínos terrestres que se chamam de humanos. É isso que vocês transformaram o planeta? Depois de todo esse tempo, vocês nos baniram para criar uma imagem patética, uma cópia mal feita, uma tentativa irrisória de copiar a nossa tecnologia e evolução? Parece que todo esse tempo eu estive mais do que certo. Mas agora, vocês não têm mais Elohims para protegê-los, nem seus brinquedos coloridos ridículos. Isso não é uma ameaça, é um aviso. Vocês, a partir de hoje, são nossos. Prepare-se para voltarem à sua devida função, como escravos animalescos de nós. Ele bate no peito. Nephlins, hoje é só uma brincadeira, para tirarmos a poeira depois de milênios, nessa porcaria de prisão que vocês nos meteram. Mas preparem-se, seremos cruéis. Apenas aqueles que não se subjugarem morrerão. Ele fecha um punho com bastante firmeza, o que não segura o cajado. O cajado agora ele bate com tudo do lado e grita a todos os pulmões: Soldados Galas! A imagem ela parece se abrir um pouco mais e vocês começam a ver nas ruas as pessoas que estavam olhando para esse prédio, olhando para esse ser surgindo e surpreendendo a todos. Alguns gravando com o celular, sem entender direito o que está acontecendo. É uma apresentação? É um flash mob? É alguma coisa de marketing? Naquele momento, suas dúvidas eram sanadas. Porque do chão parece que começava a brotar uma espécie de poeira. Uma poeira negra com tons roxos, verdes, doentios, que pareciam se misturar em meio do ar. Então, se eletrificavam, como que parecia disparos de energia passando entre essa poeira, e logo eles começavam a se deformar e se formar. Pareciam construir quase como se fosse pedaço por pedaço, célula por célula, ossos, músculos, tecidos, pele, armadura. E vocês viam surgir diante de vocês nada mais nada menos do que os soldados Galas. Esses seres que pareciam que o rosto inteiro é formado por uma grande mandíbula, olhos laranjas brilhantes maliciosos, um par de chifres que pareciam brotar da nuca ou do pescoço surgindo pelas laterais. O corpo parecia tanto quanto mirrado, tanto quanto fraco, mas ao mesmo tempo usavam o que parecia ser uma armadura feita com ossos podres e um tecido prejudicado e apodrecido. Todos eles pareciam deixar com que os seus rabos balançassem quase como se tivessem vida própria. E vocês veem que esses rabos têm um final laminado e alongado. Eles seguram nele firmemente, quase como se fossem espadas, e começavam a atacar os humanos que estavam próximos deles. As pessoas começam a gritar em desespero, correr, e o caos é imediato. A cidade inteira está completamente perdida.
vendo tudo o que tá acontecendo, aquele ser que tá observando tudo, não solta nenhum som, mas vocês podem ter certeza que, de alguma forma muito bizarra, ele está sorrindo. Ele bate mais uma vez o cajado e estende a mão livre para trás. E vocês veem uma segunda figura surgindo. Aliás, uma figura se projetando através das demais que estão dispostas naquele telhado. É uma figura muito encorpada, forte, que vocês não conseguem definir exatamente onde que começa a carne, aonde que começa a armadura. Quase como se tudo aquilo fizesse parte de uma mesma estrutura orgânica. Olhos vermelhos que brilhavam, um rosto que parece estar permanente aberto em um sorriso maldoso e malicioso. Assim como aspectos de uma armadura como se fosse de um cavaleiro das trevas e um chifre bem no meio da testa. Claramente feito para impactos diretos. Vocês veem essa figura surgindo. A primeira das figuras meio que quase que puxa ela para frente com a mão. Os outros seres monstruosos que estão por trás empurram ele, abrindo o caminho. Bom, vamos brincar então. Você mate todos em seu caminho e divirta-se. Ele empurra a criatura armadurada que despenca daquele prédio vários andares, atingindo o chão basicamente numa aterrissagem, bom, não é de super-herói, de super-vilão. Uma cratera, uma pequena cratera formada no chão. Ele começa a se levantar, as garras em sua mão começam a brilhar e ele parte a atacar as pessoas que estão próximas dele. A imagem volta à estática e repentinamente a tela finalmente se apaga. As luzes de emergência se acendem. Vocês olham entre si sem entender direito o que está acontecendo. Vocês, nesse momento de confusão, de não entender o que está acontecendo, vocês conseguem ouvir bem na distância, bem longe, gritos, pedidos de socorro, choros, todo o som que vaza do lado de fora para dentro do planetário. O que vocês vão fazer, Avengers? Bom, eu levanto e olho pro pessoal à minha volta e falo, acho que o show tá um pouco mais realista do que eu pensava. Vamos sair daqui. Você vai sair correndo? Vai fazer alguma coisa? Eu vou tentar sair pela saída de emergência ou ir para um local mais aberto. As pessoas ao redor de vocês estão meio que numa mistura. Algumas parecem que não estão saindo dos lugares, não estão entendendo se aquilo é uma apresentação ou se não é. Algumas estão tentando já sair, fazer alguma manipulação. Tá uma mistura, assim, tá um caos aí dentro. Eu tô muito assustado com o que tá acontecendo, as coisas, e, tipo, sabe, tentando assimilar as informações, aquela muvuca de gente sem saber o que tava. Porém, eu começo a tentar achar aquele homem de terno que eu conheço muito bem, que eu reconheci ainda agora, ver onde ele está, e se eu achar, eu vou atrás dele. Eu vou te dizer que você olha ao seu redor, não vou te fazer nem fazer um teste, porque você não encontra ele. Ele não tá em nenhum lugar para ser visto. Tá. Então, tipo, eu fico tentando entender e ver, sabe, sei lá, tipo, tô meio que estático, tentando entender tudo que tá acontecendo ao redor. Annie, você vai atrás do Akira mesmo, é isso? Não, mas acho que eu levanto, mas ainda parada, tentando identificar se aquilo é real ou não. Daisuke e Noburo, vão querer fazer alguma coisa? Eu vou levantar ali, eu vou olhando assim pra tela e vou falar pra quem estiver perto. Não sabia que a tecnologia é assim tão boa, mas eu acho que eu vou beber uma água. Eu vou saindo ali devagar e tentando não esbarrar nos outros. Ok. Algumas pessoas que estão ali, né, se amontoando pra sair meio desesperadas e o Daisuke de boa, tipo, mó paz, andando. Noburo? Eu me levanto e eu tento sair pela entrada onde a gente veio. Eu acho que deve estar menos movimentado. Tá do mesmo jeito. As duas, onde vocês entraram também é saída. As pessoas estão se amontoando pra sair porque são duas saídas laterais, né? Basicamente divide o planetário no meio. Eu quero tentar chegar perto também e tentar ver se eu acho alguma outra saída, qualquer coisa assim, pra se esconder. Tá, então você vai começar a seguir pelo caminho e vai tentar procurar uma outra saída de emergência, alguma coisa assim, é isso? Isso. Tudo bem.
Bom, eu vou dizer que você não precisa fazer um teste nem nada, porque é bem no fluxo. Eu vou considerar que você, o Akira e o Daisuke estão indo pelo mesmo caminho, facilitar para todo mundo. Vocês começam a passar ali, algumas pessoas estão amontoando e saindo. Vocês começam a fazer o caminho de volta, dando aquela curva. E passam, quando vocês chegam nas catracas, que vocês passaram para entrar aí no planetário, vocês começam a ver de longe, né? Daquela entrada que dá para aquele átrio gigante, algumas pessoas começando a dar meia volta e vir correndo. Desesperadas, assustadas, gritando, tipo, aterrorizadas, cara. O que vocês fazem? Eu vou ficar parado vendo e vou falar em voz alta. Isso também faz parte do show? E tô confuso pra cacete. Eu tento... Vejo que o pessoal tá muito agitado, eu tento acalmar o pessoal e tentar seguir numa fila ou linha reta em questão de segurança. É uma multidão, cara. Você não... Pelo menos os que estão ao meu redor, assim, perto de mim, Falei, gente, é o seguinte, se todo mundo ficar bagunçado aqui, ninguém vai sair. Vamos fazer um fluxo só, senão... Tenta fazer um teste de persuasão, por favor. Tá. Show. Muito bom mesmo. Você vê todas as pessoas correndo meio desesperadas e algumas querendo ir pra frente, outras voltando no contrafluxo. Você consegue alcançar ali mais ou menos umas 6 pessoas que estão próximas de você e você consegue ali dar uma acalmada nelas, tenta dar uma instrução de pessoal, calma, vamos tentar manter uma ordem, senão vai dar alguma coisa errada. As pessoas, elas parecem dar aquelas que estão ali perto de você realmente parecem se acalmar um pouco, olham pra você com um pouco de confiança e meio que tentam sair do fluxo, eles tentam ficar fora do caminho ali sem atrapalhar, meio que observando o que tá acontecendo. Mas ainda tem gente acontecendo, ainda você tá vendo gente vindo correndo, indo. Tem até alguns barulhos que você tá ouvindo de longe. Aliás, Noburo, você que tem uma percepção boa, você claramente tá ouvindo alguns barulhos que parece algo como uma briga vindo do átrio do planetário. Aliás, vocês estão no átrio, né, do hall da estrutura como um todo, né, que quis dizer. Vocês vão fazer alguma coisa? Eu consigo ouvir também esses barulhos ou só o Noburo? Faz um teste de percepção, sua percepção não é muito boa. Tá. Aff. Não. Você só tá vendo as pessoas vindo. Eu quero dar um toque nele e sinalizar pra evitar aquele caminho. Tu tocou em quem? Em mim? Eu olho pro Noburo e... Tá bom. Tento seguir ele. Onde vocês estão, não tem muita escolha. Vocês veem de um lado que tem o buraco, né, que é a lanchonete do planetário. Vocês veem que não tem nem a garota lá dentro, que tava antes. Vocês têm a saída pra Ginga Burger, um pouquinho mais adiante à esquerda de vocês. E à direita tem a passagem pra exposição e um pouquinho mais adiante pra loja, que o Noburo comprou, né, as lembrancinhas e tudo mais. Vocês vão querer tomar algum desses caminhos. E tem a porta pra frente, né? Que é de onde tá vindo o barulho. Vamos seguir na direção daquele barulho então. Jogo aleatoriamente minha mão apontando pra esse lugar e chamo o Noburo pra gente ir e tento chamar o resto do pessoal. Bom, no caso aí só tá você, o Daisuke e o Noburo. Eu vou seguir, cara, sair dali, mas não vou contra o fluxo não. Pode ir seguindo eles ali. Também tô meio confuso, não sei o que tá acontecendo. Pra mim faz tudo parte do show e todo mundo ali é ator. Então basicamente o Noburo é ignorado no seu aviso e vocês seguem adiante. Vai dar a sua escolha, Noburo, se você vai seguir ele. Eu dou um suspiro, digo, tanto faz, e vou atrás deles. Ok, então vocês passam pela porta ali, já as pessoas começando a meio que empurrar vocês, porque a esse ponto vocês estão indo contra o fluxo, a maioria tá voltando pro planetário ali onde tá. E quando vocês chegam nesse grande hall que tem, né, que vocês podiam ver as lojas nos outros andares, a Ginga Burger na lateral, vocês percebem que, primeiro, todas as pessoas que estavam ali parece que estão fugindo pra dentro de onde vocês estão. Só que o mais curioso é, a porta que dá pra rua, né, que vocês passaram bem mais cedo, tem uma coisa muito, muito estranha acontecendo. As portas, elas são de metal com esferas, com esferas de vidro, né? Ou, na verdade, parece basicamente algum material transparente que vocês conseguem ver do outro lado. Cada uma dessas esferas parece mostrar do outro lado as mesmas criaturas que vocês viram no vídeo.
todas meio que tentando forçar a entrada e se bater na porta, meio que tentando derrubar ela e quebrar, quase como se fosse uma horda incontrolada de seres monstruosos como eles são. Vocês conseguem ver agora diretamente aqueles monstros, as bocas, né, que se estendem pelo rosto quase por inteiro, os olhos laranja brilhando fortemente. E o mais curioso de tudo, vocês conseguem perceber que tem algumas pessoas com o uniforme do planetário que estão forçando a uma última das portas. Enquanto que o que parece que um visitante ou uma última pessoa tá conseguindo correr pra dentro e eles estão fechando essa porta por trás. No último momento, um dos monstros coloca o braço pra dentro e meio que se força pra lá. Os funcionários que estão vendo tudo isso acontecer conseguem só fechar aquela porta, trancando ela, mas aquele monstro tá ainda do lado de dentro. E para por um momento olhando ao redor, sozinho, mas ainda ameaçador, segurando o seu rabo lâmina para os humanos que estão ali perto. Ele tenta cortar um e o funcionário se joga para trás, escapando. Ele tenta cortar o segundo, ele também consegue escapar. Repentinamente, vocês veem o que ali na frente vocês percebem ser o faxineiro que sujou os pés do Noburo, segurando a sua vassoura, olhando seu esfregão, olhando aquilo de uma forma meio boquiaberto. Um vulto passa por ele, agarra o esfregão com tudo e vai de encontro com o monstro. Vocês veem conforme ele é jogado contra a porta, bate no chão, mas rapidamente se recobra. E segurando o esfregão, vocês veem o Taiki arrumando os óculos. Ele começa a segurar o esfregão como se fosse uma lança improvisada e começa a brigar com um pouco de dificuldade contra aquele ser. Depois de alguns golpes trocados, vocês veem que ele tenta bloquear um ataque daquela lâmina, segurando horizontalmente o esfregão. Só que a lâmina passa, corta no meio o armamento improvisado, deixando ele, de primeira vista, desarmado. Só que ele, usando um dos segmentos, ele parece segurar quase como se fosse uma katana e começa a bater descontrolavelmente. Aliás, diria ferozmente contra aquele ser, quase como se estivesse desferindo uma sequência de golpes. No final, ele vira para a parte que havia sido cortada e ficado um pouco afiada e atravessa o peito do ser. Vocês veem ele se mexer por um momento ou outro, daquele cai inerte e se desfaz na mesma fumaça que havia surgido anteriormente. Tá, que ele vira um pouco ofegante, arruma o cabelo, olha o que tá acontecendo, vira para todos que estão ali e vocês só ouvem ele gritando: fecha tudo, não tem que ser feito. E rapidamente vocês veem ele puxando o celular, apertando algumas coisas e parece... Sabe quando vocês têm aquelas portas de comércio? Elas começam a descer sobre as portas que haviam sido fechadas, lacrando basicamente o planetário inteiro. Ele começa a andar na mesma direção em que vocês estão. Noburo, você que consegue enxergar as coisas melhor, você percebe que ele tá andando não só cansado, com o grandíssimo esforço que ele fez, naquele momento de adrenalina, mas você percebe que ele tá apoiando o braço esquerdo com a mão, mas por baixo dos dedos dele tem sangue. Muito provavelmente naquele ataque o braço dele foi cortado. Conforme ele tá aproximando de vocês, que são os últimos que estão ali olhando tudo que tá acontecendo, ele com a cara completamente fechada, vocês três, entra pelo planetário, mas seguro lá. Olha, eu não sei se isso aqui faz parte do filme, mas acho que... Filme? Perdão, por favor. Não faz parte do festival? Você pode voltar para o seu lugar, por favor? Eu vou me afastar assim dele ali. Isso aí, tá tudo fechando. Eu olho pro cara e pergunto pra ele: meu, que é isso que tá acontecendo aqui? Quero sair daqui. Não, no momento não é a melhor escolha. O planetário ele foi projetado para ser seguro. O lugar mais seguro que vocês vão estar vai ser ali dentro. Confie em mim. Eu dou uma encarada assim nele e... fazer o quê? Você vai começar a voltar para dentro? Vou correndo pra lá, só que trotando lá pra dentro. Ok. Noburo e Daisuke, e vocês? As lojas fecharam também ou só as saídas? Só saídas, nesse momento. Pelo que você tá vendo aí diante de você, só saídas. Já que tá próximo, você vê que as passagens que tem pra Ginga Burger, pras lojinhas, né, pra exposição ali, ainda tá tudo aberto. Quero ir na loja de lembrancinha e tentar achar a coisa mais próxima que eu preciso arrumar. Vai roubar? Amigo. Caraca, velho. A coisa mais próxima de uma arma. Eu vou te dizer que você olha pra sua própria mão. Você lembra, você tá olhando pro bastão de luz que você comprou. Verdade, tinha até esquecido. Então eu só olho pra minha própria mão e digo: isso aqui vai ter que servir. E vou de volta pro planetário. Eu vou olhar no celular, tá com sinal?
Quero ligar pra minha irmã. Falar que eu vou demorar. Você começa a tentar mexer no celular ali parado, tentar ligar. Conforme os outros dois que estavam com você vão pra dentro, o Tark que tá diante de você meio que fecha mais a cara e começa a meio que te empurrar com a mão que tá boa dele. Vem, por favor, você liga pra seja lá quem tiver que ligar depois. Ok. Calma, tô indo. Eu tô indo lá pra... Conforme você começa a andar pra dentro, você tenta ligar pra sua irmã e... O número está indisponível no momento. Deixe uma mensagem na caixa de mensagens. Tá, eu vou ficar um pouco mais sério e vou guardar o celular. Depois eu tento isso. E tô seguindo eles. Tinha foda, mano. Porra! Ainda mais no Japão. Judith-chan. Conforme vocês vão indo, voltando pro planetário, a maioria das pessoas, aliás, Ryoken e Annie, vocês que estão aí dentro, vocês começam a perceber as pessoas voltando. Aliás, mais pessoas ainda que não estavam aí dentro entrando. Algumas tomando lugar, outras ficando em pé, meio inquietas. Todas meio que num canto, no outro, sem saber meio o que fazer. Quem tinha lugar, meio que tomou os lugares. Quem não tem alguma coisa, parece que ficou ali meio no canto, ficou meio sem saber o que tá fazendo. Depois de alguns momentos, vocês começam a ver primeiro o Akira, o Guru, o Daisuke entrando. Eu não sei se vocês vão pros lugares de vocês ou não, vocês ficam à vontade. Mas na sequência deles, entra por fim o Taiki. Ele mexe no celular e basicamente a tela finalmente apaga, as luzes se acendem e um silêncio basicamente se estabelece no lugar inteiro, diferente de quando ficava o loopingzinho de som ou pelas caixas de som, né? Ele só fala alto com todo mundo num tom bem firme para todo mundo ouvir. Posso ter um pouco da sua paciência, da sua atenção, por favor? Meu nome é Taiki Akagami, eu sou o diretor aqui do Planetário e a gente está numa situação de emergência. O vídeo que vocês viram aqui não é ficção, isso foi transmitido para todas as telas do Japão inteiro. Aliás, parece que teve essa transmissão para até outros países. No momento, a gente está lidando com algo que não entendemos direito, mas o planetário ele foi projetado para ser um refúgio em casos de emergência e também ele foi projetado para ser resistente a situações como essas. O melhor lugar que vocês têm para ficar, o lugar mais seguro para vocês ficarem é aqui, por enquanto. Por favor, aguardem que a gente vai estar atualizando vocês de qualquer melhora na situação. Mas, por favor, eu peço paciência de todos. Obrigado. E é claro, Ryoken e Annie, vocês percebem que ele tá com o braço cortado, né? Tá até pingando um pouco de sangue pela mão esquerda dele agora. Ele dá meia volta e parece que tá começando a sair de lá. Alguém quer fazer alguma coisa? Quando eu percebo quem que é, eu meio que saio correndo, sabe? Aquela coisa de batendo nas pessoas, tentando desviar das outras. E já meto a mão no ombro, no braço, né? Um pouco acima do cotovelo. Não do outro braço, né? O não machucado. Já puxando. Taiki, tipo assim, dando aquele grito, né? Tipo assim, puxando e olhando no olho dele, sabe? Tipo, Taiki, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo aqui? Não sei, isso eu não sei te responder. Mas eu quero saber o que caralho está acontecendo aqui. Ops. Pode falar palavrão, não se preocupe, gente. É Sentai, mas é... O sub eles colocam uns palavrão de vez em quando. Eu acho que eu já falei palavrão também, já. Tudo bem. Ele olha pra você, ele fica por um momento assim, meio que pensando que vai te responder. Isso nós vamos comunicar quando a gente saber de verdade o que é. Mas, pelo momento, é bom você ficar salvo. Não vem com essa pra cima de mim. Eu conheço a sua cara, eu te conheço muito bem. Você sabe o que está acontecendo e você vai me falar agora o que está acontecendo. Eu meto o dedo, o indicador assim no meio do peito dele, sabe? Assim, tuf. Tudo bem, persuasão. São D20. Se você não tem níveis na sua habilidade, você rola com desvantagem. Você vai rolar 2d20 e a gente vai pegar o menor valor deles. 5. Nossa! Ele cuidadosamente tira o seu dedo do peito. Isso é muito mais sério do que qualquer problema que a gente tenha um com o outro. Por favor, confie em mim. Eu não tô preocupado com nenhum problema que a gente tem. Eu tô preocupado com o que tá acontecendo. Só isso. Eu te entendo, mas não tem muita coisa que a gente pode fazer agora. Eu tô aguardando... Espera um momento. O celular dele vibrando, ele puxa. Olha... Não. Ele parece que olha pra trás de você, meio que através de você, né, pra algumas pessoas.
Não. Espera um momento. Ele pega o celular e começa, parece que disca um número. E rola pra mim uma percepção, alguém. Você que tá perto dele. Vamos lá, dadinho. Eu desisto. Você começa a perceber... Eu vou te dizer que você percebe até um pouquinho de coisa, você não entende direito o que é, mas você vê que ele tá meio... Eu não diria que é nervoso a palavra. Eu diria que ele tá ansioso, mas de uma forma negativa. Aliás, ele com certeza está nervoso, ele não está irritado, é isso que eu quis dizer. Ele claramente está falando quase como se tivesse um desespero no telefone. Você não entende direito as palavras que ele está falando, mas ele volta pra você com uma expressão bem mais séria. Ainda segurando o celular, ele desliga. Qual é o seu ingresso? Ok. Eu falo o número do ingresso, porque eu não lembro agora o número. 471. Ele dá um passo além de você. Atenção, sua atenção, por favor. Aqueles que têm os ingressos 471, 472, 473, 474 e 475. Por favor, me acompanhe. Ele olha pra vocês. Ele não sabe que são vocês, mas ele olha pra multidão, meio que esperando alguma atitude, alguém meio que corresponder. Eu levanto, eu falo o que eu fiz, aí vou andando. Eu vou ali na direção dele também. Ele já deve estar perto, né? Que ele foi me empurrando. Vocês estão bem perto ali de onde ele tá. Eu olhei pra ele que nem o Thundercat olha pra espada justiceira, tá ligado? Eu começo aí indo na direção dele e digo: eles vão me levar pro quartinho e me dar as turas. Akira, você vai também? Vou sim, eu vou junto. E ok, por favor. Tá, agora você tem que explicar o que diabos está acontecendo. Dentro de alguns momentos, de verdade. Por favor, vocês 5, venham comigo. Ele começa a guiar vocês pelos corredores do planetário. Vocês basicamente saem por ali, pela mesma entrada que vocês vieram pra cá. Só que em vez de vocês fazerem a curva pra esquerda e voltar pro átrio, ele vira pra direita e continua seguindo o caminho. Vocês começam a seguir o que parece ser uma direção do que indica ser, né, a saída de emergência. Só que quando vocês chegam no que vocês imaginam ser uma das extremidades do planetário, o Taiki ele levanta o celular dele, digita alguns números e encosta na parede. É muito estranho porque do carpete vocês veem meio que uma barra de luz azul surgindo embaixo do celular e passando de baixo para cima, escaneando claramente. Ele abaixa o telefone e guarda, e aquela parede afunda alguns centímetros e se desliza rapidamente, revelando um elevador completamente branco, com algumas luzes bem brilhantes por cima e detalhes em azul ciano iluminando ela inteira. O elevador é grande o suficiente para caber vocês 6. Aliás, caberia até mais pessoas. Ele olha meio sério para vocês e... Sei que pode parecer meio estranho, mas eu vou pedir para vocês entrarem aqui, por favor. Ele entra, espera vocês acompanharem. Ele aperta uma única tecla que tem naquele elevador. A porta se fecha. Vocês começam a sentir o movimento descendo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o que está acontecendo? Eu chego bem perto do ouvido dele e falo baixinho. Eu espero que essa explicação seja melhor que a história da galinha. E continuo olhando pra frente e só levanta a sobrancelha. Menina, eu não fiz nada, eu fiquei ali parada. Eu só tava. Eu fiquei de pé assim, olhando. Os meninos que foram fazer um monte de coisa lá. Não se preocupe, vocês não fizeram nada de errado, senhorita. Mas a verdade é que a gente precisa de ajuda de vocês. Eu chego perto dele e dou uma intimada nele. Escuta aqui, eu sou da polícia. Eu exijo saber o que tá acontecendo aqui. Aí eu mostro o meu distintivo pra ele. Faz um teste de intimidação com desvantagem. Intimidação com desvantagem. Esse Discord a gente vai morrer em um dia. Certeza, depois disso agora? Mas não se preocupe, isso não é uma falha crítica. Falha crítica é só no D20. Aliás, falha e acerto crítico é só no D20. Bom, seu resultado foi 5. O Tech ele olha pra você, levanta uma sobrancelha. Eu entendo que um agente da lei tem as suas preocupações, principalmente com civis, mas acredito que nós estamos do mesmo lado que você. Eu espero que sim. Eu represento uma organização. Eu represento a Midas Organization. O planetário ele foi construído com o fim de ocultar as nossas operações nessa região e nessa cidade. O festival era de verdade, a gente não esperava o que estava acontecendo, mas o que vocês vão ver quando essas portas abrirem, vocês precisam
deixar em segredo. Eu vou explicar direitinho o porquê vocês estão aqui e o que eu vou precisar que vocês vão fazer e se vocês forem loucos o suficiente vão aceitar nos ajudar. A humanidade depende de vocês. Você tá brincando comigo, né? Queria tá. Você não sabe como. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. O quê? O que não pode ser verdade? Midas. Sério. Olha no meu peito. Ele mostra pra você o símbolo da organização no broche dele. Faz todo sentido. Oh! Inferno. Que droga é isso? O que tá acontecendo aqui? Isso é um absurdo. A gente caiu no maior poço de piranha da face da Terra. A piranha é você. Não deu ouvido pra ele. Nós temos a Major Interplanetary Diplomatic and Scientific Organization. Midas. Charlatões, 171 e assassinos, basicamente. Protetores do mundo. Guardiões desse mundo. Eu não quero ser o chato aqui, mas não era pra então a sigla ser Midaço? Ele para e fica olhando pra você. Eu acho que Midas é mais legal. Olha, eu tô aqui há quanto tempo? Mais meia hora e eu ainda não vi nada de ouro, então eu acho que eu vou estar um pouquinho fora de foco. O futuro que a gente constrói é dourado. Relaxa, você não vai ver ouro. Porque eles já roubaram de todos os países possíveis do mundo. De onde você tá tirando essas histórias? Sério. Ele olha pra telinha do elevador contando, né, passando. E ele dá um suspiro de alívio e... Finalmente, estamos aqui. Bom, sejam bem-vindos a Midas. As portas se abrem e vocês veem conforme uma estrutura mais inacreditável do que o planetário era pra vocês. Pela velocidade que o elevador desceu, vocês mal conseguem calcular. A altura em que vocês devem estar, a altitude em que vocês devem estar, vocês não conseguem nem prever. Mas o que está diante de vocês é surpreendente. Então vocês veem esse grande átrio surgindo diante de vocês. Todo feito no mesmo estilo do elevador. Branco, com luzes bem claras e outras e uma decoração também trabalhada no azul ciano. Pelas telas que estão dispostas na estrutura, que pelo menos tem 4 andares de altura, mas são divididos em 2. Vocês conseguem perceber o mesmo símbolo presente no peito do Taiki. Aquele mundo desenhado em azul com eixos em dourado. Vocês imediatamente veem, conforme alguns agentes parecem estar andando por aí também, todos trajando ternos, todos com o mesmo broche e todos meio que preocupados. Ainda que o ar do lugar seja extremamente agradável, climatizado na perfeição, há um ar tenso no local. O Taiki olha por cima do ombro e só fala pra vocês. Ele começa a atravessar o átrio, andando apressadamente, deixando um pequeno rastro de gotas de sangue ainda caindo do braço dele. Vocês imaginam que, pela forma que ele tá fazendo isso, o assunto deve ser bem sério. Eu vou andar perto da Anne porque é que eu conheço. Galera meio maluca, né? Eu continuo seguindo ele com uma expressão fechada e olhando para os lados assim com rabo de olho, tentando achar alguma coisa diferente, suspeita. É o que você tá vendo, cara. Bom, eu acho que não tem nada como ser mais suspeito do que isso. Mas ao mesmo tempo, você vê que os agentes estão meio que acompanhando vocês com os olhares, com uma expressão meio preocupada. Claramente vocês 5 são o centro da atenção no lugar. Centro da atenção e da atenção, aliás. Vocês, quando terminam de atravessar o átrio, chegam nessa porta que vocês conseguem ver bem no meio, digitando algumas teclas num painel na lateral. A porta se abre delicadamente, porém de uma forma veloz, revelando para vocês um outro corredor, tá? Que continua guiando vocês por ali, para vocês chegarem numa outra porta e se repetir o mesmo processo. A porta pela qual vocês haviam passado se fecha e a segunda se abre, revelando uma sala. Essa sala parece ter um grande console no meio dela, circular, com teclas, com telas e computadores individuais que parecem ser posicionados na frente de lugares. Vocês percebem que são 8 lugares. Vocês veem que 3 deles estão com um contorno dourado, fazendo jus àquela organização. Mas ao mesmo tempo, 5 daqueles consoles, vocês veem que um deles tem cor vermelha, o outro azul, o outro preto, o outro amarelo
e o outro em violeta. No meio, um globo em holograma exibe a Terra com o símbolo da Midas Organization no meio, flutuando perfeitamente. Uma tecnologia que vocês sequer imaginavam que existia no mundo real. Todo o ambiente parece ser estéreo, alvo, e um constante som fraco de máquina pode ser ouvido ao redor de vocês, como se tudo tivesse ligado num grande computador. O ataque com dificuldades vai até um dos consoles em dourado e começa a mexer em alguns botões. Há milhares de anos atrás, ele parece estar com um pouco de dificuldade, segurando forte no machucado dele. Milhares de anos atrás, a Terra não é o que a gente conhece como hoje. Nossa história ocultou muito do que aconteceu de verdade, mas por mais surpreendente que aconteça, que possa ser, existiam outras formas de vida no nosso planeta, além dos humanos. Seres de outro planeta. O nome deles era Elohim. Eles ajudaram os humanos a evoluírem. Com o passar do tempo, isso causou uma racha entre a raça deles, com alguns insurgentes que queriam submeter os humanos a serem escravos novamente. Os humanos dos Elohim lutaram para bani-los numa prisão e então se ocultaram, deixando o homem para fazer sua história. Em 45, quando a bomba atômica explodiu, os Elohim perceberam que os homens poderiam estar desgarrando do seu destino de grandeza e decidiram manter contato de novo. Para estabelecer esse contato e garantir que a humanidade siga no seu caminho, com a evolução tecnológica, a Midas Organization foi estabelecida. Hoje eu trouxe vocês aqui diante porque cada um de vocês tem resquícios dos DNAs de civilizações passadas, que lutaram ao lado dos Elohim, usando poderes desenvolvidos por eles, especialmente para deter os Nephilim, aqueles seres que vocês viram nos vídeos. Aqueles seres que surgiram das sombras são os soldados Galas, criaturas feitas de ciência terrível. Eles podem ser numerosos, mas eles podem ser derrotados facilmente. Como vocês três viram, ele fala obviamente pro Akira, pro Noburo e pro Daisuke, que viram o que aconteceu lá em cima. Vocês, com esse resquício de DNA e também com as informações que colheram das suas vidas como civis, apresentam os melhores perfis para cumprir essa função. Eu sei que pode ser surpreendente demais e estranho falar tudo isso, mas realmente preciso que vocês confiem em mim. Alguém tem alguma pergunta? Como vocês selecionaram logo a gente? O que temos de especial que faz a gente ter o interesse de vocês? Bom, o fato de vocês estarem sentados do lado um do outro foi pura coincidência. Além de vocês estarem aqui também. Isso é uma sorte gigantesca. Cada um de vocês tem resquícios de DNA das civilizações, 5 primeiras civilizações da Terra: Mesopotâmia, Vale Hindu, Norte Chico, Egito e China Antiga. Quando eu disse que os humanos se juntaram aos Elohim para lutar, foi de um escolhido de cada uma dessas civilizações, que na época era inclusive muito mais do que a gente tem registrado na história. Os poderes eles são lacrados, os armamentos são lacrados de acordo com o DNA do usuário, então só verdadeiros descendentes poderão utilizar. Mas não só isso. A vida que vocês levaram, a vida que vocês tiveram, suas personalidades, seus valores, seus ideais, seu histórico escolar, suas opções profissionais, foi tudo selecionado como os melhores candidatos. Ele fala essa última frase com um pouco de ressentimento, eu diria. Mais alguém? Continuo olhando, encarando ele com uma expressão de ódio mortal. Meio incrédulo, meio puto, meio... eu vou quebrar tudo isso aqui no soco. Eu fico olhando pro restante dos integrantes que tá junto comigo aqui. Volto a olhar pro Taiki e falo pra ele: tá, e independente do histórico, como você diz, de ancestrais e coisas do tipo, que 5 jovens que nem nós aqui simplesmente pode salvar o mundo. O que a gente pode fazer de tão especial? Essa é uma excelente pergunta. Vocês escutam uma segunda voz vindo das costas de vocês. E quando vocês olham, eu acho que alguns de vocês até podem tomar um susto. Vocês veem o que parece ser um homem, só que com aspectos leoninos. Quase como se a cabeça dele... Aliás, é exatamente isso que parece. Um homem bem forte, de grande estatura, com uma cabeça de leão. Uma grande juba que se estende pelas suas costas. Vestido completamente de branco, com um vestuário com o símbolo da Midas Organization no peito,
mas ainda com um design futurístico, bem futurístico, coisa de quase ficção mesmo. Ele também tá usando botas e luvas que cobrem o restante do corpo dele. Ele tá olhando vocês, todos, né? Ele é mais alto do que todos vocês, mais alto até que o Tyke. Ele tá olhando vocês meio que de cima pra baixo, mas o ar que ele tá tendo vocês conseguem sentir um certo ar de nobreza vindo dele. Vocês irão lutar usando os nossos equipamentos, fazendo como aqueles que vieram antes de vocês nesse mundo e se tornando um Super Sentai. Super Sentai? O quê, meu amigo? O Tyke coça um pouco a nuca. Mas, sério que vocês... sério? Não? São brothers? Peraí, vocês estão mais surpresos com o Super Sentai do que com o fato de ter a merda de um leão gigante falando com a gente? Um tiquinho. É como se eles fossem secretos. A gente vira e mexe e vê robôs brigando na cidade. Cara, que você falou, realmente uma amiga minha teve a casa destruída num desses. Foi uma merda. Eu achei que era lenda urbana. Bom... O Tyke, ele olha pro Homem-Leão, o Homem-Leão olha de volta, os dois dão uma risada meio... Nós temos contatos com algumas equipes. O que importa é que vocês são aqueles com a capacidade ideal para lutar contra Elohims. Os poderes que nós temos aqui transformarão vocês no Kenkyusha Sentai Sekaijo, esquadrão de investigadores Sekaijo, lutando pela raça humana, protegendo os 4 cantos do mundo. Annie, com a sua resiliência e energia, você se tornou uma perfeita candidata para ser a Sekai Violet. Você tem certeza? Eu espero. Tá bom. Daisuke, você com a sua calma, sua paciência, você se tornou o candidato perfeito para ser o Sekai Yellow. Akira, com sua força e sua dedicação, você se tornou o candidato perfeito para ser o Sekai Black. Noburo, com sua astúcia e sua curiosidade, você se tornou o candidato perfeito para ser o Sekai Blue. Não te chama de fofoqueiro? Sim. Justo. Ryoken, com sua bravura, com a sua dedicação, você se tornou o candidato mais do que perfeito para ser o Sekai Red. Vocês 5, ele toca num dos painéis. Vocês veem uma plataforma levantando e sobre ela vocês veem 5 pequenos aparelhos. Quase como se fosse de um triângulo um pouco arredondado na parte de baixo. Mesmo de longe vocês conseguem ver que tem uma série de inscrições, de escrituras por cima desse aparelho como se tivessem sido cravadas. Tem algumas coisas que parecem ser hieroglifos, cuneiformes, até mesmo o alfabeto chinês arcaico. E do lado de cada um deles parece que uma pequena lente. Cada uma das cores que foi descrito para vocês. Cada um pegue um Sekai Changer e uma das lentes do mundo. Eu vou, na maior tranquilidade, pegar ali o Second Change. Eu vou e faço a mesma que o Peguei Daisuke. algum tipo de salário pra fazer isso? Tem salubridade? O Tyke, né? Bom, se vocês tiverem algum problema financeiro, a gente pode prestar auxílio como contribuidores da Midas. Eu não estou falando de auxílio, meu amigo. Eu quero algo fixo, tá bom? Oh, é você. Ele olha pro tênis. Ainda tá molhado, né? Espera aí, eu te conheço. É? O cara mais cego do planeta. Então quer dizer que você molhou meu tênis de propósito, é isso mesmo? Eu não molhei o seu Não tênis. parte de algum plano? Não, isso foi um infortúnio gigantesco. Tinha jeitos mais fáceis de você chamar minha atenção, sabia? Não precisava disso tudo. Você não tava tentando chamar a atenção. Noburo. Aoba. Bem, mas isso ainda não responde a minha pergunta. Qual a pergunta? Olha aí, querida, ufa, dinheiro, tintim. Você quer cobrar pra salvar o mundo? Vocês não recebem salário? Você tem um ponto. A gente pode estabelecer um valor que você achar justo, que concordarmos também. Eu tô gostando. Podem continuar. Eu dou uma suspirada assim e balanço a cabeça negativamente. Tenho certeza que vou ter que trabalhar com 2 mercenários. Já fiz coisa pior. Meu amigo, por dinheiro. Olha, eu trabalho como garçom e levei café na cara, então, por enquanto, tô tranquilo. Bom, vocês 4 parecem ter concordado. Imagino que vocês 4, quando estão falando, vocês pegaram, né, os seus transformadores. Até que ele termina, olha direto, né, pra quem falta. Ok. Eu tô olhando os aparelhos, calado, né, vendo toda a situação acontecendo e tudo mais. E eu, tipo, olhando, né, pros aparelhos, eu começo a falar.
Se estes equipamentos, estes poderes, tudo isso é ativado com base na herança genética dos povos antigos, e sei lá o que mais, eu pergunto, por que então que você não tá segurando este vermelho, irmão? Rola uma percepção. Não existe, mano. É o terceiro 8 que eu tiro. Caralho, mano. Já pode pedir música. Aham. Não, é sério. 888. Joga no bicho. Jogando bicho, oi. Pra ser sincero, eu também me pergunto isso. Mas se os Elohim dizem que você é mais adequado pro papel do que eu confio neles. Confio em você também. Uma última pergunta, antes de eu decidir se eu vou fazer isso ou não. Isso tem relação com meu pai? Sim. Tudo bem. Eu pego os aparelhos na caixa, no lugar. Afivelem os Sekai Changers nos braços esquerdos de vocês. Quando chega a hora, essa pequena lente que está diante de vocês deve ser encaixada nessa pequena entrada no topo do aparelho. Já vai começar a reagir e aí vocês puxam a alavanca de baixo. Isso vai iniciar a conexão e equipar a armadura em vocês. Mas acho que a gente já conversou demais. As coisas estão acontecendo lá em cima e eu acredito que instintivamente vocês vão saber o que fazer. Sekaiger, avante. É, pessoal, parece que as coisas ficaram um tantinho quanto interessantes. Vocês podem ver muito bem que a crise tá ali. A gente já tá vendo o prelúdio para uma grande tempestade. E é na próxima sessão que a gente vai descobrir se esses Rangers vão ser mesmo capazes de enfrentar o que tá vindo diante deles. Eu não boto fé, Vocês não. acham que vocês conseguem? É, Às vezes. eu não sei. Sabe o que acontece às vezes também? O Ryoken é meio duro. Enfim, eu acredito que por hoje a gente já ficou num bom ponto aqui. Nós voltamos na próxima sessão com a primeira grande batalha de Genkyusha Sentai Sekaiger. Então não percam, vai ser um momento muito épico. Também a transformação, muito provavelmente, vamos ver como que vai ser. Se vocês vão gostar, se vocês vão curtir. Mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Inclusive, se você quiser assistir os nossos outros episódios e não perder o lançamento de outros, vocês podem estar checando a News Act, que é o maior fansub de Tokusatsu do Brasil, que está lançando os nossos episódios junto com a nossa publicação no Spotify, além de outras plataformas disponibilizadas pelo Anchor, como o Google, a Amazon, a Apple e a Castbox. Fique à vontade para olhar e utilizar por onde vocês preferirem. Também nos sigam no @Sekaiger, onde a gente vai estar postando novidades e curiosidades, trivias, até informações dentro do próprio universo de Genkyusha Sentai Sekaiger. E não se esqueçam também de seguir agora a nossa página de zoeira, que é o Sekaiger Out of Context, que é o @OutOfSekaiger. Então, eu acho que tá um tanto quanto a gente tá crescendo, as coisas estão ficando muito legais, eu tô gostando muito do feedback que a gente tá tendo e tá fantástico. Então, agradeço todo mundo que participou aqui, que jogou, agradeço você, meu caro ouvinte, que está ouvindo até aqui, e nos vemos na próxima sessão, no próximo episódio. Tchau, tchau. Fique muito bem. Um beijo fofo. Não perdam o último episódio. Boa noite. Não perdam. Não perdam. É isso aí. Beijo, mãe. Mãe, Sua tô mãe na tá Zect. Ai, tô na sete. Quem que é Carol 20? É um nobre que escuta podcast. Carol, Eu não sei. Você que falou. Eu? É, um salve pra Carol 20. Carol 20. Quem é Carol 20? Eu não falei salve nenhum, mano. Eu não falei um único salve pra alguém. Um salve pra Carol 20 do Twitter. Pro Carol 20. Bicho. Carol 20, Carol 20. Um beijo, querida. Nossa fã Meu aí. Deus do céu. Abraço pra Carol. Um salve aí, Carol. Carol, um beijo, um abraço. Beijo pra Carol 20. Forte abraço aí. Obrigado pelo donate. Valeu pelo sub. É isso aí, minha gente. Nossa. Bom, agora que a gente já cuidou das pendências. A Dati quebrou.
Já tem um monte de merda aqui, nem começamos ainda.